Olá, Fábio, muito boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Carla, tudo bem? Fábio, hoje você vai falar como aumentar a frigideira de possibilidades Exatamente. com criatividade. Explica pra gente. Exatamente. Carla, imagina, e aí eu peço também para o pessoal em casa, imagina, não estiver ouvindo, um pescador experiente, com muita experiência de vida, experiência de pesca, ele joga a sua vara e ele puxa um peixe bom, um peixe grande. Ele olha para esse peixe, ele mede lá um palmo dele e joga de volta. Joga a vara de novo, pega mais um peixe maior, muito melhor, mede de novo pelo um palmo dele e joga de volta. Isso se repete durante o dia. E um jovem também, lá, pescador, que não tem tanta experiência, chega para ele e diz, olha, eu quero saber porque o senhor está jogando peixe fora, eu não consigo pescar nenhum, o senhor está jogando peixe fora. Ele diz, meu jovem, é que a minha frigideira, ela é do tamanho de um palmo de minha mão. E os meus peixes, ou seja, os peixes que eu pesquei até agora, são maiores. Então não cabe na minha frigideira. Isso acontece no mercado com profissionais e empresas. Perdem oportunidades por não saber usar a criatividade para aumentar o tamanho de suas frigideiras de maneira criativa. Por exemplo, ele poderia fatiar o peixe. É isso que eu ia falar, ou adaptar ao tamanho da sua Exatamente. frigideira, né? Então, muitas empresas fazem isso, muitos profissionais também. Não conseguem aumentar o tamanho da frigideira, metaforicamente falando, porque não tem a criatividade. E é isso que a gente vai ensinar hoje aqui na prática. Então vamos lá, qual é a primeira dica? A primeira dica é entender que ninguém nasceu na caixa. Essa conversa de sair da caixa, a gente foi imposto a ser dentro da caixa. Ninguém nasceu na caixa, todos nós nascemos criativos. Todas as crianças têm criatividade. A criança, ela tem por si só e ela é autodidata na criatividade. Só que nós vamos para a escola, e mais uma vez não é crítica, é um fato, a escola nos ensina uma coisa chamada bloqueio do gabarito. A gente tem que responder de acordo com o gabarito que foi ensinado. Não tem termo, não tem ideia, não tem chance para criatividade. Você tem que responder da maneira que foi ensinada. E isso vai poldando durante o tempo e a gente perde a criatividade. Então, a ideia é que a gente possa ser também, além de criativo, a gente possa usar a combinatividade. Eu trouxe até para você ver aqui, está aqui do lado, o pessoal não está vendo, mas ali é uma bacia, um bocal, uma lâmpada, um fio, papel manteiga. Sim. E foi feito aí um softbox. Eu uso para dar aula com ele. Então, eu economizei aí, em média, mais de R$500 num softbox barato. Que custaria esse equipamento? Em média, por aí, R$500, R$600, R$1.000, R$2.000, R$3.000 e daí por diante. Então, isso daí é combinatividade. Eu não inventei a bacia. Eu não inventei o bocal nem a lâmpada. Eu não inventei o cano embaixo, a base você não está vendo, mas é um cano. Eu não inventei o papel manteiga. Eu combinei tudo isso, já existia, para um objetivo que eu quero. Então, se a gente usar a combinatividade, que é um conceito do GAN, que é aqui de Pernambuco, é um dos maiores professores da área de criatividade do Brasil e do mundo, não sei se os ouvintes sabem disso, Murilo GAN, ele ensina exatamente esse termo. Ele diz, olha, eu não acredito que alguém criou a roda. Eu acredito que alguém viu o coco caindo, o coco é redondo, ele viu o coco rolando, olha só, isso dá certo com isso. E aí chegou a roda. Então, a combinatividade é muito interessante, porque você define o problema a ser resolvido, porque todo problema exige uma solução, e aí você combina o que você tem de recursos para que você possa, de alguma maneira, desenvolver a solução para aquilo dali. Então, existe também, Carla, dentro das empresas para as pessoas, outro bloqueio, que é o bloqueio do eu já sei. Vamos fazer tal coisa? Eu já sei, a gente resolve assim. Então, o eu já sei, ele é um bloqueio que ele traz consigo a primeira resposta certa. O que isso quer dizer, Fábio? Quer dizer o seguinte: não aceite a primeira resposta certa. Existem várias outras. Então, na prática, para ensinar o pessoal, a gente pode fazer o brainwriting, ou seja, é uma variação do brainstorming, aquela tempestade de ideias, né? Então, o brainwriting é você dar para cada pessoa da sua equipe, ou cada pessoa da sua família, ou cada amigo que você queira fazer, um papel, um post-it, e eles podem colocar ideias para a solução daquele problema. E você pede para que seja feito no mínimo 10 a 15 ideias, e você dá um tempo de 5 minutos. Se você tiver 10 pessoas, você vai ter 150 soluções para aquele problema. Aí alguém pode perguntar, mas vai sair muita besteira? Sim, a ideia não é que saia tudo certo. Mas de 150, sabe que vai sair pelo menos 10 respostas boas que dá para ser utilizado? Será que não? Então, o brainwriting é importante. Isso permite que as pessoas arrisquem mais, porque Sim. Muitas ideias, às vezes, ficam presas ali, ficam retidas na cabeça das pessoas, porque elas têm medo de dizer e medo de serem julgadas. Exatamente. É onde entra o princípio. Você, muito inteligente, colocou. Um dos princípios do brainwriting é exatamente esse. Primeiro, quantidade é importante. Quanto mais, melhor. Segundo princípio, adiar o julgamento. A gente só vai julgar depois. Então, a ideia de escrever no papel é exatamente para a pessoa não se sentir julgada. Por exemplo, a gente está aqui 4 pessoas. O primeiro diz, eu escolho a opção A. O outro diz a opção A também. O terceiro a opção A. O quarto fica, e agora? Se eu escolher a opção B, que é o que eu quero, a gente não vai almoçar. Então, o pessoal fica aqui mais tempo, vai me criticar depois. Então, vamos fazer o seguinte, vou na A também.
E às vezes acontece também de a pessoa ficar tímida. Então, o fato dela escrever no papel e adiar o julgamento para depois, porque eu preciso das ideias, eu preciso realmente de criatividade, de combinatividade, é muito melhor. Então, isso desenvolve, mas as empresas, infelizmente, as pessoas não estão pensando nisso, porque existe também outro mito. O mito de que só quem tem criatividade é o artista. A pessoa tem uma ideia criativa, o artista. Na verdade, não é. Qualquer pessoa pode ser criativa. Criatividade é você criar algo do que já existe. Nada veio do nada. E aí isso faz a questão de integração também Exato. da equipe, né? Para que todos participem dessas decisões, dessa busca de soluções. Exato, exato. É onde entra o terceiro princípio, parece que a gente combinou, né? O terceiro princípio é esse, você tem que montar um grupo generalista, onde tem pessoas que entendem de tudo. O cara que é de finanças, o cara que é de contabilidade, logística, o cara que é da faxina. Por que não? Vai vir várias ideias. Uma boa ideia, mesmo que venha no papagaio, é ótimo. Não importa, o importante é a ideia, a solução. O problema é o bloqueio do eu já sei. A primeira resposta certa, a gente fica com ela. Porque é melhor evitar estar cansando ou pensando, ou para que eu vou dizer? Vai que eu sou julgado, não é verdade? Então, fazer o brainwriting é muito importante que seja feito dessa maneira. Você pega uma equipe que entenda de tudo, ou que saiba de um pouco de tudo, de várias áreas, e coloca o pessoal para pensar e dá um tempo. Olha, escreve aí 10 ideias, 15 ideias, 5 minutos, para resolver tal problema. E não julga. Porque o julgar, especificamente, é o escolher. Quando eu digo, olha, Carla, a tua ideia é muito boa, eu já dei um julgamento ali. Certo. A outra pessoa vai, essa ideia da Carla é boa, para que eu vou falar, né? O que é que eu vou dizer agora? Não vou mostrar a minha ideia. Então, a gente tem que entender exatamente esse processo. E por outro lado também, você critica, você Exato. ri da ideia do outro, Exato. acaba inibindo, limitando. Por isso que o julgamento ele é adiado no sentido não de julgar a pessoa, de julgar a ideia. Essa ideia funciona? Ela realmente tem sentido para a gente? Por enquanto, não. Então, vamos usar essas daqui. Então, imagina, 10 pessoas, 150 ideias em 5 minutos para resolver um problema. Imagina quantas possibilidades. Então, aí você começa a aumentar a sua frigideira de possibilidades e aproveita as oportunidades, em vez de jogar o peixe de volta. Então, o pescador é o profissional ou a empresa, o rio ou o mar é exatamente o mercado, o peixe são as oportunidades e a frigideira é a possibilidade que eu tenho ou as possibilidades. Aí, mais uma dica excelente de Fábio Ferreira aqui na coluna Mercado de Trabalho, toda segunda-feira no CBN Cotidiano. Fábio, muito obrigada. Até semana que vem. Eu que agradeço. Obrigado.